Oi, eu sou o Goku. Não, eu sou o Gessé. Beleza, galera? É nóis, vamos começar o nosso curso online aqui. Continuação da matéria, a gente já viu números naturais, já vimos números inteiros e vamos agora para os racionais. Então, bora lá, sem enrolar. Seguinte, galera, eu tenho aqui a definição do que seria um número racional. O que é um número racional? É todo número que é uma fração ou pode ser escrito como fração. Nesse é uma fração, não é qualquer tipo de fração. Nessa fração, o de cima tem que ser inteiro e o de baixo tem que ser inteiro diferente de zero. Qualquer fração em que os dois valores são inteiros é racional. Qualquer número natural você consegue escrever em forma de fração. Logo, todo natural também é racional. Qualquer número inteiro você consegue escrever como fração. Então, todo número inteiro também é racional, tá? Claro, né? Todas as frações são racionais também. Os decimais exatos, que são aqueles que têm vírgula, porém termina, não tem reticências no final. Esses são decimais exatos e, portanto, são racionais. Você consegue escrever como fração, beleza? E além disso, o tópico mais importante, as dízimas periódicas, que são aqueles números que tem vírgula, no final tem reticências e fica repetindo sempre o mesmo valor ou sempre os mesmos valores. Você consegue transformar em fração também. A gente vai ver daqui a pouquinho ali, mas antes só comentário breve, lá na página 28, né, começa com números racionais. E na página 29, só para curiosidade de vocês aí, ele fala sobre o que é um número oposto ou simétrico, né? Oposto ou simétrico, tanto faz, a gente geralmente usa a palavra oposto. Oposto é só trocar o sinal. Então o oposto de 2 é menos 2, o oposto de, sei lá, menos 4 é 4. É só trocar o sinal. O oposto de 0 é o próprio zero, tá? Depois ele fala sobre inverso. Inverso é inverter a fração. Então o inverso de 1/3 é 3 sobre 1. O inverso de 5 sétimos é 7 sobre 5. É só inverter a fração. E se eu falasse o oposto do inverso, eu inverto a fração e troco o sinal. Fechou? Depois ele comenta lá também um pouquinho sobre o que é o Q asterisco, né? Que são os racionais exceto o zero. Ele coloca o Q+, que a gente já falou sobre isso, que são somente os racionais positivos e o zero juntos, são os não negativos. Tem o Q-, tem tudo isso aí, mas isso a gente já falou antes, então eu vou seguir. Belezinha, gente? Ele mostra uma técnica no começo lá da página 29, uma técnica para encontrar a tal da fração geratriz. Eu não vou usar essa técnica, tá? Eu vou usar uma outra. Por quê? Questão de tempo. Eu tenho 10 minutos para gravar essa aula e aí eu optei pelo modo mais rápido de fazer. Se você quiser aprender o outro modo, tem lá na apostila a explicação, no livro a explicação, beleza? Mas eu sugiro fortemente que você entenda dessa maneira, muito mais rápido, muito mais prático. Fechou? Então, até o final da aula a gente vai gastar para entender como que funciona isso daqui. Como é que eu transformo uma dízima periódica em uma fração. Fechou? Só antes disso, logo após essa aula você será capaz de resolver os exercícios 10 e 11 da página 31 e os exercícios 4, 5 e 6 da página 42. Qualquer dúvida que surgir, qualquer exercício que você não der conta de fazer, marca depois nos comentários que na semana que vem eu resolvo para vocês. Fechou? Beleza? Tentem fazer. Lembrando que vocês terão 5 questões também avaliativas para resolver. Deem preferência para elas, façam elas primeiro. E aí depois você vai para isso daqui que é para aprofundar mais ainda. Fechou? Então vamos para o nosso assunto principal dessa aula, que é fração geratriz. Como é que eu transformo uma dízima periódica em uma fração? Partiu! Seguinte, galera, nós teremos aqui 4 passos, tá? Primeiro eu vou colocar aqui um tracinho de divisão em cada um deles. A minha lousa é pequena, então vai ficar um pouco apertado, mas tomara que todo mundo consiga entender aí mesmo assim. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar aqui para sua dízima periódica e vai ver o valor que está repetindo ali, ó, depois da vírgula, se ele está repetindo de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. No caso aqui, ó, 3, 3, 3, 3, ele está repetindo de 1 em 1. Nesse caso aqui, ó, 2, 3, 2, 3, 2, 3, ele está repetindo de 2 em 2. Aqui, 5, 5, 5, de 1 em 1.
E aqui embaixo, 7, 8, 7, 8, 7, 8, de 2 em 2. E daí? E daí que eu faço o seguinte, ó. Como aqui está repetindo de 1 em 1, eu coloco um único 9 aqui embaixo. Ok? Como aqui está repetindo de 2 em 2, eu coloco 2 9s aqui embaixo. Como aqui está repetindo de 1 em 1, 5, 5, 5, 5, eu coloco apenas um 9. E no outro está repetindo de 2 em 2, eu coloco 2 9s. Fechou? Então para você saber o número de 9s é só ver de quanto em quanto está repetindo. Beleza? Segundo passo. Segundo passo é a quantidade de zeros que eu vou colocar ali embaixo. Para saber a quantidade de zeros, eu penso o seguinte. Dá uma olhada, por exemplo, aqui, ó. Aqui não, aqui, nesse número aqui. Se você observar, tem um númerozinho depois da vírgula que não faz parte da repetição, que é o 4. Para cada número depois da vírgula que não faz parte da repetição, eu coloco um zero aqui. Então aqui eu tenho o 4, aqui eu tenho o 1 e o 2, então eu coloco 2 zeros. Aqui eu não tenho nenhum número depois da vírgula que não faz parte da repetição, não coloco nenhum zero. E aqui eu também não tenho nenhum, não coloco nenhum zero. Beleza? Então o número de zeros é de acordo com a quantidade de números depois da vírgula que não fazem parte da repetição. Aqui nenhum, aqui o 1, que é o 4, e aqui 2, que é o 1 e o 2. Fechou? Terceira regra, vamos que vamos, a gente está chegando no final. Terceira regra é assim, ó, seleciona até chegar no final da primeira repetição. Então eu vou selecionar aqui, ó, até chegar no 3, nesse primeiro caso, aqui até chegar no primeiro 3, nesse segundo caso, aqui até chegar no primeiro 5, nesse terceiro caso, e aqui até chegar no primeiro 8, até o fim da primeira repetição. Esse número que eu selecionei, eu vou escrever aqui sem a vírgula ali em cima. Então eu vou colocar aqui, ó, 0, 3. Vou colocar aqui 1, 2, 3. Vou colocar aqui, ó, 2, 4, 5. E ali no de baixo eu vou colocar 31, 278. Beleza? Ok? E agora o último passo, a gente vai subtrair, sempre subtrair, subtrair, subtrair. E nosso último passo é o seguinte: você vai dentro da seleção ali separar o que faz parte da repetição do que não faz parte. Então o 3 faz parte da repetição, separa do 0. O 2, 3 faz parte da repetição, separa do 1. O 5 faz parte da repetição, separa do 2, 4. O 7, 8 faz parte da repetição, separa do 3, 1, 2. E copia o que está à esquerda da repetição. Copia aquilo que não faz parte da repetição. Então aqui coloca o 0, aqui coloca o 1, aqui coloca 2, 4 e aqui coloca 312. Fechou? Aí já era, gente. Praticamente acabou o exercício. Agora é só dar a resposta, tá? Aqui vai ficar 3 sobre 9, que por um acaso é 1/3, ó. Exatamente o que a gente tinha chegado lá antes, beleza? Aqui vai ficar 122 sobre 99, tá? Tem alguns casos que dá pra simplificar. Esse caso aqui, acredito que não, tá? Aqui vai ficar 221 sobre 90. Beleza? E esse último, gente, não vai caber, tá? Vocês façam aí, deixa o resultado bonitinho ali. Quando der para simplificar, pode simplificar. Quando não der, pode deixar assim mesmo. Beleza? Gente, o exercício mais importante para vocês fazerem, de todos que eu passei aqui, é o exercício de número 11. Porque ele se refere exatamente a esse conteúdo aqui, tá bom? Mas façam também pelo menos o 10, beleza? Então, façam 5 exercícios que eu vou deixar depois para avaliar, que vai ter essa matéria e a matéria de irracionais também, que eu vou falar na nossa próxima videoaula, e façam pelo menos esses 2, e aí, se possível, brinquem com os outros também. Fechou, gente? Nos vemos numa próxima videoaula. Até a próxima!